Olá, eu sou a Joana. Olá, eu sou a Susana. Bem-vindas ao She Leads Revolution Talks. It's time for the revolution. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do She Leads Revolution Talks. Hoje vamos falar de um tema que eu acho que te vai interessar muito. Já alguma vez te sentiste sozinha ou sozinho? Já alguma vez tiveste dificuldades em conhecer pessoas novas ou em fazer amizades ou até em chegar a um novo contexto de trabalho e relacionar-te com as pessoas? Se sim, então este episódio é mesmo para ti, porque nós hoje vamos falar deste tema que não é assim muito falado, mas que nós vamos nos apercebendo que realmente faz parte da realidade de cada um de nós, não é? Portanto, fazer novos amigos depois de sermos adultos, conseguir manter essas amizades, chegar a um local de trabalho novo e fazermos amizades nesse local de trabalho ou criarmos relações, é disso que vamos falar aqui neste episódio. É verdade. Bem-vindas e bem-vindos também. Sim, porque não deixa de ser estranho, não é? Aquela sensação de que na idade adulta parece que as nossas amizades já estão definidas, parece que o nosso círculo familiar já está fechado e a verdade é que não, nós também temos esta necessidade, não são só as crianças, de travar novas amizades, ser expostas a novas experiências, mesmo quando trocamos trabalho, ou quando trocamos o local em si, ou quando temos que lidar com outras pessoas que eventualmente começam a trabalhar connosco, ou mesmo a nível de amizades, porque a vida muda, muitas vezes somos forçados a trocar de casa, trocar de cidade, e muitas das vezes até há certas coisas que queremos fazer e não temos com quem, porque realmente nem todos não têm os mesmos nem interesses. todos temos que gostar das mesmas coisas, nem de ir ao cinema, nem de ver determinados esportes Ou concertos, exatamente. Às vezes não gostamos todos do mesmo género musical e percebemos que sim, deixamos de fazer certas coisas porque não temos companhia. E há coisas que também temos que aprender a fazer sozinhos, há outras coisas que é muito giro quando o fazemos de forma acompanhada. Sim. E falar com estranhos é sim aquela coisa muito, muito difícil e awkward e que nós sentimos aquele desconfortozinho, aquele stressinho. Eu acho que aqui há um problema também de acharmos que as amizades têm que ser aquelas que vêm de trás e quase como a partir de determinada altura já não dá para fazer amigos ou já não se faz amizades como se fazia antigamente, não tem o mesmo valor. Aquela ideia de que os amigos têm que ser do passado, não é? E têm que se manter para o resto da vida. E às vezes, efetivamente, há amizades que vêm, não é? e que se mantêm, mas há outras que vêm e que vão. E que deixam de fazer parte da nossa vida, deixam de estar presentes, deixam de ser... E nós temos que também aceitar esse ciclo da vida que não é os meus amigos do secundário, ou da faculdade, ou da primária, não quer dizer que eles vão ser os meus melhores amigos aos meus 30, 40 ou 50 anos. E não tem mal nenhum nisso, porque muitas vezes as pessoas sentem que estão a falhar. E às vezes nem se predispõem a conhecer novas pessoas porque acham que já está toda a gente arranjada. Com quem? Aquelas pessoas têm os amigos delas, eu sou o único que estou sozinha e que me sinto sozinho, e nem vale a pena eu expor-me porque as pessoas já têm os amigos delas e eu vou incomodar, ou vai ser estranho, ou não faz sentido porque agora não se faz amizades. E na realidade as amizades podem ser feitas em qualquer fase da nossa vida, e talvez até aquelas que são feitas agora nesta fase possam ter mais perspectivas de continuar, porque já estamos numa fase mais madura, em que também já conhecemos melhor quem somos, o que é que queremos, o que é que gostamos e que tipo de relações é que queremos. E ter também essa abertura de espírito de perceber que nem todas as amizades ou as pessoas que estão na nossa vida vão continuar na nossa vida, porque as pessoas mudam, seguem percursos diferentes, têm interesses diferentes e nós estamos aqui a falar do valor da pessoa. Claro. Porque aquilo que tu pretendes ou ambicionas da tua vida não é isso que está a definir. Lá porque a pessoa de um momento para o outro, ok, até quer viajar o mundo e isso não se coaduna com uma pessoa que é mais caseira, quer fazer aqui a sua vida, não quer sair, não... claro que a amizade pode continuar, mas realmente há aqui interesses dispares. Sim. E isto não invalida que a outra pessoa, naquela fase da tua vida, te fez bem, te ensinou muitas coisas, viveram muitas coisas juntos e nada apaga o passado. E não quer dizer que deixes de gostar dessa pessoa, não é? E também é muito por aí. E aquilo que estamos a falar, eu quero só trazer aqui este conceito que eu acho que é muito interessante, que foi a Mel Robbins que criou, que se chama de Great Scattering, que é, até determinada altura da nossa vida, os amigos são muito
quase que nos são dados de bandeja, não é? Porque nós vivemos em crianças, vamos para a pré-primária, as crianças estão todas no mesmo ritmo, com os mesmos marcos de desenvolvimento, de evolução, não é? Depois vamos para a primária e continuamos a mesma coisa, temos os desportos às vezes ou as atividades extracurriculares, mas é todo um contexto que propicia aos mesmos horários, aos mesmos interesses, às mesmas etapas de desenvolvimento, no mesmo ambiente, o que facilita a criação de amizades e conexões, e daí tipo, vamos depois para o ciclo, para o secundário, e depois aí já pode haver esta separação, esta dispersão de pessoas, aqueles que vão para a universidade, cada um vai para a sua, né? Aqueles que vão logo trabalhar, ou seja, já aqui há uma dispersão de horários, ritmos de vida, prioridades, interesses, e começa aqui o desafio. Para outras pessoas que vão para a universidade, depois mantém-se aquele contexto em que estamos todos juntos a aprender o mesmo, com os mesmos objetivos, com os mesmos timings, então temos ali mais 3 ou 4 anos ou 5 em que estamos na mesma dinâmica e conseguimos criar, que são trazidas pelo contexto e pelos interesses e pelas dinâmicas que se criam nas universidades também para haver estas interações, mas depois no fim da universidade é inevitável que haja este great scattering, porque as pessoas, cada um vai para a sua terra, não é? Nas universidades as pessoas são de terras diferentes muitas vezes, então cada um vai para a sua terra, depois uns arranjam trabalhos, outros não arranjam, outros vão tirar mestrado. Aqui começa a haver estas mudanças em que tem que ser um processo mais proativo e intencional de manter e criar amizades. Porque o contexto já não beneficia, já não facilita essas amizades quase que automáticas. Pois não são automáticas. E depois também acontece muito a questão de, ok, até conheces alguém na faculdade, mas depois a pessoa é de longe e depois tens que optar e vais morar para esse sítio. E depois estás a trabalhar, a pessoa também está a trabalhar, ou seja, já há logo ali 8 horas ou mais por dia que são ocupadas, e depois a pessoa também tem a família e também tem os namorados, se existirem, não é? Também ocupam determinado tempo. Ou seja, não é como na universidade ou como na escola que estamos ali o dia todo com as pessoas. Não temos um supermercado de amigos para ir lá buscar amigos. E é preciso ter esta consciência e saber que isto é natural, que acontece e que acontece nesta fase que é muito evidente e vai acontecendo depois ao longo da vida noutras circunstâncias. Se tu mudas de emprego, se tu mudas de cidade, se tu casas e os teus amigos não casam ou vice-versa, se todos os teus amigos casam e tu ainda não casaste. Quando terminas relacionamentos que depois todo aquele núcleo também se separa, não é? Porque são amigos do casal ou são amigos dele, são amigos dela, e depois há todo um novo reajuste. Quando tens filhos, quando te divorcias, se for o caso, quando os teus filhos são grandes e eles vão para outro sítio, não é? E tu depois aquelas dinâmicas têm que ser reajustadas, ou seja, vai acontecer naquela fase e depois vai acontecendo ao longo da vida. E é natural que alguns amigos se afastem, é natural que tu te possas sentir mais sozinho, possas te sentir até perdido, não é? Porque aquele núcleo que tu tinhas de repente já não existe. E agora o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou conhecer pessoas novas? Não é? Como é que eu vou fazer amigos novos? Será que vale a pena? Será que é possível fazer amigos novos nesta etapa? E nós estamos aqui para te dizer que sim, que vale a pena, que é possível e que é sempre possível e que vale sempre a pena. Faz todo o sentido que nós também somos seres sociais, que procuramos este sentido de identificação, este sentido também de tribo, de pertencer a alguma tribo, também com quem possamos partilhar experiências e no fundo nos revermos enquanto espelhos. Não quero dizer, e eu gostava só de... É extremamente importante nós aprendermos a estar connosco próprios e fazer efetivamente coisas sozinhas e gostar da nossa companhia, mas realmente a solitude não é igual à solidão. Ou seja, nós não temos que estar condenados a estar sozinhos e com esses sentimentos. E a questão aqui é que a própria ciência confirma que as relações próximas e as relações e a qualidade das nossas relações são o nosso maior indicador, é o principal indicador de qualidade de vida das pessoas. E de felicidade. Portanto, efetivamente as relações, as amizades, as relações próximas são importantes. Agora, elas não vão cair de bandeja, nem como a Joana disse, não há um supermercado em que tu vais ali e escolhes os amigos. Portanto, elas requerem intencionalidade, requerem tempo e requerem também aqui vulnerabilidade, ou seja, para realmente criarmos amizades temos que ir além das conversas superficiais, temos que nos mostrar quem somos, não é? Exige uma dose de coragem também, não é? Claro que sim, porque também há sempre o risco da rejeição ou de lá está, eu estou a investir agora nesta relação e daqui a uns anos eu não sei se esta relação se vai manter. Mas a questão é, durante os anos em que se manteve e com aquilo que nos trouxe,
se calhar mais vale a pena, não é, do que continuar sozinho, ou de continuar fechado no meu buraquinho porque não tenho amigos e não vou fazer amigos porque dá muito trabalho e depois eles podem se ir embora. Sem dúvida. É? Então temos também que desconstruir isto. Efetivamente nós podemos estar a investir e a relação pode durar 1, 2 anos de proximidade e depois por algum motivo pode-se afastar também. Mas esses 2 anos, se valeram a pena, se foram felizes, se trouxeram bem para ambos os lados, não é? Por que não? Sim. E falar constante ou travar novas amizades vai-nos trazer também aqui outras oportunidades, vai-nos trazer também aqui um crescimento interno e vai abrir outras portas e novos caminhos, quem sabe, para viver outras experiências. Sim. Portanto, o importante é não achar que, independentemente da idade, ou só porque já temos aqui um rótulo de adulto, que nós estamos, pronto, acabou a possibilidade de travar novas amizades. Não, é sempre possível. Sónia, tu queres trazer como é que isso eventualmente pode ser possível? Ou... Só quero trazer aqui, antes disso, aqui esta questão de que lá está, é mais difícil na vida adulta também porque nós temos uma vida mais exigente, não é? A nossa agenda está mais cheia, não é? Nós temos o trabalho, se temos a casa, não é? Se tivermos uma relação, temos a relação, depois se tivermos filhos, temos os filhos, e então efetivamente exige mais esforço, tanto da nossa parte como da outra parte, não é? E é importante termos essa consciência de que às vezes nós achamos que aquilo que é para ser para nós tem que ser fácil e natural e fluido, sem qualquer interferência. Na realidade, dá trabalho, exige esforço, é mais difícil do que noutras fases da vida, mas é importante. E é muito importante aqui, porque lá está, um dia os nossos filhos, quem tiver filhos, eles vão-se embora, uma pessoa não sabe, as relações a gente quer que dure para sempre, mas também não sabe se vão durar para sempre, e é importante haver relações também fora desse núcleo, que nos dão ali uma base, que nos dão ali um suporte, que nos dão ali... outro caso alguma coisa não corra tão bem, não é? Também nos dão ali uma base de suporte para nos ajudar e para nós sabermos que não estamos sozinhos ou que não estamos só dependentes daquela pessoa, que eu acho que é um risco muito grande quando nós temos uma relação com alguém e dedicarmos 100% do nosso tempo àquela pessoa e quase negligenciarmos, que é uma coisa que acontece também, pessoas que começam relações e de repente afastam-se das amizades e deixam de investir tempo e energia nelas e depois para fora, não é? de um momento para o outro a relação acaba e elas vêm-se completamente perdidas, sozinhas, sem ninguém. Isso aconteceu muitas vezes com amigas minhas e é muito triste. É muito triste porque às vezes as pessoas que estavam lá antes agora já não têm essa disponibilidade, já não têm esse interesse, não é? Sim, as relações têm que ser alimentadas de alguma forma também. Sim, e às vezes é isso, não se alimenta só é efetivamente a presença física é importante, não é? O estar com a pessoa, mas hoje em dia, com os meios que existem, também se consegue nutrir relações através de chamadas, através de mensagens, através, lá está, de videochamadas, ou seja, há muitas outras formas também de mantermos a conexão e o contacto e a partilha e a ligação emocional com as pessoas da nossa vida e com aquelas pessoas que nós queremos criar, não é? Amizades mais próximas. Sem dúvida, verdade. E tu tinhas perguntado? O que tinhas perguntado? Como é que nós então podemos, que técnicas ou que alternativas é que nos restam se estivermos numa posição de novidade, em que não nos vemos com amigos à nossa volta, com pessoas que nós conhecemos, se estivermos numa situação em que mudamos de casa, por exemplo, temos um trabalho noutra zona, como eu, por exemplo, já tive situações de estar deslocada em trabalho, não é? Que técnicas que então nós podemos ter? Claro que eu posso dizer sim, isto é algo sazonal, não me vou relacionar com ninguém. Ou então, realmente pode ser algo a longo prazo e sim, aqui dava-me jeito, até porque eu sou um ser social, conhecer pessoas, ter referências, até para conhecer os próprios sítios, por exemplo, não é? Claro. Então que estratégias é que eu posso utilizar para conhecer novas pessoas? Então, aqui vou começar por duas que são tecnológicas, até podem ser mais que duas, mas vou dar aqui duas, que existe uma aplicação chamada Meetup, que é uma aplicação que tem eventos, não é? E é uma aplicação direcionada para isto, ou seja, não tem qualquer cariz romântico, é uma aplicação mesmo para criar conexões entre pessoas. Não existem em todas as cidades, mas agora até em Portugal já existem várias das cidades principais, em que tem eventos de acordo com interesse, ou seja, tem eventos de negócios, tem eventos de meditação, tem eventos de dança, eventos de exercício, e no fundo, qual é que é o objetivo? É juntar pessoas com interesses semelhantes. Então tu vais à aplicação, colocas a cidade, procuras os eventos e escolhes um evento
com interesses daqueles que tu tens, e nesse evento vais conhecer pessoas relacionadas com esses interesses. Claro que tens que ir para o evento com a intencionalidade de criar conexões, não é? E depois aí podemos falar, quando estamos nesse evento e nesses eventos, como é que podemos conectar com as pessoas, falar com as pessoas, não é? Iniciar uma conversa, mas é uma das maneiras. Depois, também outra nem é tanto tecnológica, mas tem a ver com a questão da tecnologia, que é o conceito de uma empresa, e um conceito chamado time left, que é tu juntar-te a jantar com 8 desconhecidos. Também já existem várias cidades de Portugal, tens de te inscrever, aqui tens que pagar um valor, muitas vezes no Meetup há muitos eventos que são gratuitos, outros é um valor mínimo. Aqui acho que pagas cerca de 40 euros e depois eles vão te juntar com 8 desconhecidos com base nos teus interesses, e a ideia é que ao longo do jantar faças, aqui é mesmo o objetivo de fazer conversa, ou seja, há dinâmicas de partilha e tudo mais, portanto duas soluções aqui baseadas na tecnologia que também são úteis. Claro, depois também existem grupos de Facebook, se tu tens interesses específicos, tipo, sei lá, caminhada, corrida, há muitas comunidades mesmo de corrida, também juntaste na tua zona a uma comunidade de corrida, a um grupo de corrida. Procurar os grupos de Facebook relacionados com a cidade em que estás e com temas que te interessam pode conectar também com pessoas, ou seja, aqui há algumas vertentes mais tecnológicas que tu podes fazer. Depois, dentro da própria cidade, também vai sempre ter a ver com os teus interesses, procurar eventos que existam. Se gostas de exercício físico, inscrever-te no ginásio é uma boa maneira de estares exposta a novas pessoas e poderes aulas de grupo. No ginásio é uma boa maneira de criar conexões. Eu sei que muita gente anda de fones no ginásio, mas podem sempre falar com a pessoa. Sim, eu conheci e cheguei a socializar com muita gente no ginásio, mesmo às vezes começando pelas recepcionistas, os funcionários, e criando ali conexões e conversas circunstanciais que depois evoluem, não é? Havendo esta consistência, e o ginásio sendo um sítio em que as pessoas vão frequentemente, acabas por ver as mesmas caras, muitas vezes, e isso cria uma certa familiaridade que depois dá propício, exatamente, já dizem bom dia, boa tarde, portanto são aqui, quem diz ginásios diz outros contextos, não é? Se tu gostas de música, procurar alguns eventos de música, teatro, ires a bibliotecas ou aqueles cafés em que as pessoas muitas vezes estão a trabalhar ou a estudar, e que se tu fores sempre ao mesmo café vais acabar por começar a ver sempre as mesmas pessoas, e mais uma vez cria-se aquele conceito de familiaridade, e tu podes começar a sorrir para as pessoas, podes, lá está, a Joana gosta muito de abordar pessoas que estão a ler sobre os livros, portanto podes falar de alguma coisa que a pessoa tenha, ou de algum livro que a pessoa esteja a ler, ou começar. Uma das frases que eu gosto muito e que ajuda muito a conhecer pessoas é: para ser interessante, seja interessado. Toda a gente gosta de falar sobre si e sobre os seus interesses, então uma boa maneira de abordar pessoas é elogiar alguma coisa, perguntar sobre alguma coisa que não seja muito intrusiva da pessoa, mas em que ela vai poder falar sobre si, sem dúvida. E acaba por ser uma boa maneira de iniciar contactos com pessoas estranhas, principalmente em contextos em que tu já frequentas e que as pessoas já conhecem a tua cara e que tu já conheces a cara das pessoas, e pode ser ali uma boa forma de iniciar contacto, e depois, logicamente, isto tem que ser algo repetido, não é? Para se criar uma amizade, uma conexão mais profunda, mas primeiro temos sempre aquele primeiro impacto, exatamente, aquele primeiro ponto em que criamos relações, portanto acaba por ser aqui pontos importantes, esta questão dos grupos, dos eventos repetidos, das aulas de grupo, de aprender alguma habilidade nova e estás numa turma e começar a falar com as pessoas de uma forma muito, muito levezinha, muito gradual, mas que depois pode permitir que algo maior cresça. Sem dúvida. Eu estava-te a ouvir e estava-me a lembrar de vários exemplos e situações que eu também senti. Eu, assim, no início deste ano, em fevereiro, fui participar num almoço de uma influencer, e efetivamente era um almoço de mulheres que não se conheciam, foi super giro, segui o Instagram de um monte delas e elas também o meu, chegamos até a trabalhar com uma delas, portanto é muito engraçado como quando nós nos permitimos passar por estas experiências, que é desconfortável porque vocês deviam ver, não é? Assim, ninguém falava no início, mas depois, se as coisas forem preparadas até com dinâmicas para que as pessoas possam relaxar, até ter assim algum tema de conversa, e depois havia dinâmicas para as mesas rolarem, ou seja, não estar sempre a falar com as mesmas pessoas. Isto acontece, estes matches podem acontecer. Grupos de corrida,
é espetacular e realmente procurar grupos é bom porque as pessoas acabam por perseguir os mesmos interesses, quer queremos, Sim, quer não. e isso é um ponto de ligação. Não é? Quem vai para correr ou para caminhar. Quem diz grupos de corrida, diz clubes do livro, grupos de leitura, não é? Isso é uma Que coisa que eu agora quero experimentar. por também acaso. já há vários. De leitura, sem dúvida. E às vezes, por exemplo, há determinados cafés e estabelecimentos que têm eventos, alguns têm aqueles eventos da noite dos jogos, dos quizzes, dos jogos de tabuleiro. Malta é giríssimo. Portanto, há muitas oportunidades, nós temos que estar, se nós estivermos alerta para isso Forte, e não é? interessados, Sem elas vão dúvida. começar a surgir, às vezes até em publicidades, em páginas de Instagram ou de Facebook que surgem, e é aqui a questão de nós estarmos dispostos a expor-nos Sem a dúvida. essas circunstâncias, com uma curiosidade, sem grandes expectativas, não é? Sem grande peso de, tenho que conhecer alguém, ou... Não, tipo, vai com curiosidade, vai com leveza, vai pela experiência, o que sair dali vai ser bom. Mas é muito giro, porque mesmo, e já chegamos até a ir a eventos juntas de corrida, não é? Com outras pessoas. Eu lembro perfeitamente, uma vez fui ao Porto, com a minha tia correr, nós tiramos uma fotografia a uma menina e depois eu nas publicações vi quem era, comecei a segui-la, ela começou a seguir-me a mim, portanto chegamos a falar, portanto, e esta troca de experiências é muito... Sim, e hoje em dia as próprias engraçado redes como é que- sociais também, se nós as usarmos com esse intuito, não é? De percebermos pessoas que estejam nessa localidade, até de iniciarmos, eu já comecei amizades na altura mais pelo Facebook e em eventos do Facebook, porque o Facebook não morreu e continua a ter lá em muitos eventos, e nos eventos tens pessoas que vão participar e tens os comentários, e às vezes podes ver comentários, e eu conheci e fiz um amigo que durante muitos anos nós saímos juntos e montes de coisas mesmo, e foi num evento, numa festa que ia haver, já nem sei onde, mas que ele comentou, eu comentei qualquer coisa, ele comentou, depois começamos a falar e ficámos amigos, tipo, depois fomos sair, depois eu conheci os amigos dele, ele conheceu os meus, fomos a festivais juntos, mas durante anos, entretanto afastamos-nos um bocadinho, mas é uma pessoa com que eu tenho imenso carinho e que vivemos imensos momentos super fixes, sempre na base da amizade, tipo, é um rapaz, mas tipo, foi sempre na base da amizade. E depois acabou, porque lá está, era um evento que eu queria ir, mas não tinha ninguém que quisesse ir comigo, e ele estava lá e na altura também não tinha, e começamos a falar por causa disso, e como tínhamos gostos em comuns em termos de eventos, música e não sei o que, acabámos por sair montes de vezes por causa disso. Ou seja, as redes sociais também podem ser usadas neste sentido, claro, sempre com o devido filtro, o devido cuidado nos primeiros contactos com pessoas que conhecemos nas redes sociais, mas abrem portas, e é isso, às vezes estás num evento, vês uma pessoa, até viste, vais procurar as fotos, a pessoa está identificada, tu até te identificaste com a pessoa, por que não abordar a pessoa, tipo, falar com ela até nas redes? Agora, isto implica nós nos predispomos à tal questão da vulnerabilidade e de não sabermos o que é que vai dar. Sim, a questão aqui eu acho que é também tirar o peso de não levarmos muito para o lado pessoal. Se a pessoa disser que não tem nada a ver connosco, ela não nos conhece, simplesmente não está no timing da vida, se calhar não está disponível, ou se calhar é mais introvertida, ou se calhar é mais medrosa, ou se calhar não tem tempo e por isso não quer estar a comprometer-se com uma pessoa nova porque sabe que vai exigir tempo, ou seja, eu acho que muito do nosso receio também é aquele peso que nós pomos de, e se a pessoa disser que não é porque eu não tenho valor, é porque estou a falhar, não tem nada a ver. Não tem nada a ver connosco, porque se a pessoa nem nos conhece, como é que pode ser sobre nós? Não é? Então temos que distanciar isto, não tem nada a ver connosco e é uma experiência, e se disser que não, ok, paciência, segue em frente, há mais pessoas no mundo, não é aquela a única pessoa, não é? E tu também não a conhecias, tinhas curiosidade, mas não se proporcionou, se calhar naquele momento pode-se proporcionar noutro. E a vida é completamente aleatória, nós também não sabemos. Exatamente, mas é isto, acho que também nós permitirmos ser vulneráveis ajuda se nós tirarmos o peso da resposta que a pessoa vai dar e o significado que nós damos a isso, porque é quase tudo uma coisa, fazemos de tudo um evento gigante. E é uma pontuação quase exatamente à minha pessoa, o nosso valor, a nossa pessoa. Não é só sobre exatamente. Nós, é muito sobre o outro. E depois, lá está, deste o primeiro passo. Pronto. Não houve receptividade do outro lado. Mas tu não achas também que as pessoas muitas das vezes não estão preparadas também, ou não se preparam para a rejeição? Ou a rejeição é algo que lhes causa muito medo, muito receio? Sim, eu acho que a rejeição lhes causa muito medo e muito receio por causa do significado que elas dão, que tem a ver quase que inconscientemente com o valor delas enquanto pessoas. E que nós levamos tudo muito para o lado pessoal. E se uma pessoa diz não, pode haver 1001 razões para a pessoa dizer não. Mas nós vamos quase sempre associar que é sobre mim. Por causa minha, não é? O problema é meu.
A pessoa não gostou de mim, a pronto, pessoa não me gostou de mim, quis. olha, não sou tão bonita, não sou tão interessante, não sou... Exatamente, e claro, pode ser, tenho muito trabalho, se calhar até vou mudar de cidade, estou a passar por uma depressão e não me apetece, tipo, Não tenho energia, não tenho sequer, energia, não. tantas coisas, só que nós associamos sempre a nós, então a rejeição tem um peso gigante, porque muitas vezes lá está, associamos a rejeição do outro ao nosso valor enquanto pessoa, mais uma vez a autoestima, está na base de tudo. Se eu sei que, ok, eu sei quem sou, eu sei o meu valor, eu sei os meus pontos fortes, eu exponho-me àquela pessoa, a pessoa não tem receptividade neste momento, mas isso não significa que eu não tenha valor. Sem dúvida, e também não tem valor e pode não ser o timing certo também para outra pessoa, não é? Pode não ser o timing certo para mim, isto muitas das vezes... Claro, a questão aqui uma importante é que dissonância, não é? nós demos o passo e devemos ficar felizes por termos arriscado, e tudo o que vier daí é bom. Sem dúvida. E se não vier nada, não interessa, é sempre bom porque nós arriscamos. E houve uma aprendizagem também. Claro, e houve se nós olharmos para isso na perspectiva de crescimento, houve um composto também da nossa confiança a nos expormos a estas situações, porque tal como estavas a falar que foste a um almoço de empreendedoras, eu também era uma pessoa com muita dificuldade em primeiras interações e em abordar pessoas desconhecidas, para mim era uma situação de muito stress e muita ansiedade. Sem dúvida. E agora, este ano também fui a um almoço com empreendedoras e não havia grandes dinâmicas no almoço, mas lá está, havia um contexto em comum, todas éramos empreendedoras, todas éramos mulheres, até havia vários, e estávamos num estabelecimento. Quanto mais não fosse, a primeira conversa até foi sobre o estabelecimento e sobre a comida e o que é que íamos comer. Não é? Portanto, depois veio a conversa, falou-se de comida, depois começou-se a falar de questões alimentares e até alguns problemas de saúde e não sei o quê. Ou seja... Pegar também em contextos em comuns, concertos, tipo estádios de futebol, eventos comuns, há sempre ali uma coisa que é comum, ou seja, é um território seguro para abordar e para meter conversa. Para mim é um terreno fulcral. Falaste na questão dos livros, em contexto profissional se calhar é um bocadinho diferente, mas para mim, e os estranhos que eu já abordei, até porque eu descobri que eu sou imensamente feliz a falar com os estranhos nos transportes públicos sobre os livros que eles estão a ler, eu lembro perfeitamente de ir uma vez no comboio. Vou contar alguns episódios muito rápidos, de ir no comboio e eu vi que o menino estava a ler um livro do Walter Ugumem, que por acaso nem era dos meus favoritos, mas e ele olhou para mim, fizemos um contacto visual, porque ele estava mesmo a ler no comboio, adoro essas pessoas que conseguem, portanto ainda por cima com os solavancos, ele estava a ler e eu perguntei, está a gostar? E ele... É o meu primeiro e eu gostei desse. Mas olha, leia este que é muito bom também. Portanto, travamos uma amizade? Não. Mas também foi um contexto em que não dava grande tempo e era muito rápido. Mas quem sabe, não é? Eu tenho ali um livro que foi-me sugerido por um menino que eu conheci no comboio. Porquê? Porque ele entrou em Coimbra, depois percebi que ele era estudante em Coimbra e ele estava a ler um livro daqueles muito antigos. Estão a ver aquele livro que está-se todo a desfazer? Sim. E ele estava ali a ler até com um lápis e eu fiquei assim a olhar para o livro e ele apercebeu-se e fechou o livro e gostou do título e não sei o quê. E ele... sabe que estou a ler porque eu estou a fazer um mestrado e, não sei, e depois começou a falar dele, da vida dele, e eu descobri que ele trabalhava no museu em Braga, e depois começamos a falar de feminismo, porque a mãe dele era advogada. Imaginem as coisas que se descobrem numa viagem. E que se aprendem às vezes, não é? Muito, e foi ele que me sugeriu aquele livro precisamente por causa da questão das mulheres, porque eu estava a dizer, mas biologicamente eu sei que as mulheres... E ele, não, você vai ler este livro e vai ver que realmente não é dessa forma, e é muito giro. E eu já vi acontecer, literalmente isto à minha frente no trabalho, que é ter pessoas que estão vestidas com uma determinada t-shirt de uma banda metal qualquer e literalmente a pessoa diz, tu gostas não sei o quê? Já és boa pessoa. Portanto, é muito giro quando tu trazes elementos que as pessoas reconhecem e às vezes tu olhas para uma pessoa no mundo corporativo e esqueçam, elas enganam muito bem, no sentido de que, lá está, podem gostar de um determinado estilo musical, podem gostar de determinados eventos, podem fazer desportos radicais que tu nunca dirias, e é muito giro. Eu vi isto acontecer literalmente à minha frente, que foi ver uma t-shirt de uma banda metal, até acho que era mesmo Metallica dele. Olha, e este álbum? O álbum assim, o que é que achaste? E depois toda uma linguagem própria que só eles entendiam. Gostei, mas olha, gostei mais do outro. Portanto, vês coisas assim a acontecer. E é muito giro quando as pessoas têm referências que as unem, mas isto só se descobre, lá está. Se tu transpuseres e fizeste acompanhar por estas referências, ou então se tu as verbalizares. Claro. De alguma forma. Se tu te permitires. Falar sobre livros, para mim,
tornou-se um passatempo e uma facilidade, Sim. realmente. Acho que aqui livros, música, algumas situações também do contexto em que estamos inseridos, do contexto nacional, cultural, desde que não sejam temas muito fraturantes, podem ser questões que podem ser trazidas, e aqui abordar a pessoa, lá está, às vezes, aquela questão de irmos a sítios de forma frequente e recorrente e vermos sempre as mesmas pessoas ajuda, começar a sorrir, lá está, a fazer contacto ocular, elogiar, às vezes num sítio que nós vamos e perguntar, olha, qual é que é o teu, o que é que tu recomendas aqui de comida, não é? Tipo, se for uma coffee shop, um café, um espaço assim que tenha comida ou bebida, o que é que tu recomendas? Elogiar, não é? Às vezes as mulheres elogiar o cabelo, elogiar as unhas, elogiar, sei lá, qualquer característica que a pessoa tenha, desde que seja genuína, não é? Não vamos elogiar só porque sim, mas genuinamente reconhecer algo que nós gostamos naquela pessoa é interessante, fazer alguma pergunta, não é? Sobre algum pormenor da pessoa, ter alguma tatuagem, se for o caso, também são coisas que permitem aqui manter conexão. Só queria trazer aqui 2 pontos que eu acho muito interessantes, que é American Psychology Association tem dados que mostram que as amizades de alta qualidade reduzem o stress e aumentam a resiliência. E aqui, muito, muito importante, que é, são precisas 50 horas de contacto, isto é um estudo da Universidade do Kansas, para passar de conhecido a amigo próximo. Uau! Ou seja, há estudos e há 50 horas é para passar de amigo conhecido a amigo próximo, depois há outros intervalos horários para ir subindo de nível, mas isto para perceber que realmente leva tempo. Sim. E aqui não tem que ser horas necessariamente físicas, mas horas de partilha, tipo, seja ao telefone, não é? Mas não é instantâneo. Leva tempo, é preciso energia, ou seja, há este primeiro contacto que nós estamos a falar aqui, mas depois é preciso investir tempo, é preciso tomar a iniciativa e depois, como às vezes acontece muito até com amigos que são nossos amigos, mas que a gente já não convive tanto, não é? Temos que marcar qualquer coisa. Não digam isso, não. Até o Zé no outro dia já aprendeu, não é? Que ele passou por um amigo qualquer e o amigo disse, temos que marcar. Ele, não temos que marcar, não. Amanhã estás disponível a esta hora, eu vou-te buscar. Porque senão não acontece. E às vezes pode ser marcado daqui a um mês, não interessa, marquem no calendário, porque está marcado depois, se não der, reagenda-se. Enquanto que se ficar a pairar no ar, temos que combinar qualquer coisa, não vai acontecer. Porque a vossa vida é ocupada, a vida dos outros é ocupada. E então, tomem também aqui a iniciativa de mandar uma mensagem, de marcar, sugerir uma data qualquer para qualquer coisa, ou sugerir um evento qualquer. Se a pessoa disser que não, tentem reagendar, vão dando aqui algumas oportunidades. Claro, vocês tentam 1, 2, 3, 4, 10 vezes e a pessoa não consegue, então se calhar sigam em frente e façam contacto com outras pessoas, mas é preciso iniciativa, a vida é ocupada para vocês e também é ocupada para os outros, mas vocês nunca se vão arrepender de passar tempo de qualidade com os vossos amigos, nunca, porque realmente está provado que faz diferença na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, no nosso stress, na nossa resiliência, portanto é tempo bem investido. Sem dúvida. Nestas conexões, só que é preciso esta proatividade, é preciso esta às vezes até insistência ou persistência para fazer acontecer, porque lá está, ainda no outro dia tinha marcado uma coisa com uma grande amiga minha e pimba, aconteceu um imprevisto, faleceu um familiar, já não deu, depois era para ser outra coisa, já não deu porque o filho ficou doente, mas não tem nada a ver comigo, nem tem nada a ver com o que ela querer ou não querer estar comigo, tem a ver com a vida acontece, entretanto já marcamos para a semana, espero que seja possível, se não for vai-se reagendar novamente, porque a vida acontece para um lado, acontece para o outro, e não é má vontade das pessoas, é mesmo e eu acho que qualquer pessoa se identifica, não é? A vida é muito ocupada e nós precisamos de criar como prioridade também passar tempo com as pessoas, porque senão vai sempre haver trabalho, vai sempre haver tarefas domésticas. Eu tenho, aliás, uma prima minha ainda no outro dia disse, eu antes não saía de casa sem ter a casa arrumada e a louça arrumada e não sei o quê. Agora chega aqui a minha filha e diz, mãe, queres ir aqui ou queres ir ali? Ela sai de casa como a casa estiver. Porquê? Porque decidiu dar prioridade às conexões, às relações. E é muito importante isto, porque vai sempre haver outras coisas para fazer. E cada pessoa lidará da forma que pretender e quem sai de casa só com a casa arrumada também está tudo certo. Agora, sim, mas a questão aqui é a que custo, não é? Sim, a que custo. Sem dúvida. E se está comprovado, lá está, pelo Harvard Study of Adult Development, que é o estudo mais antigo que existe a acompanhar pessoas ao longo de 80 anos, que o maior preditor de saúde e qualidade de vida e felicidade é a qualidade das nossas relações, será que vocês, e mais uma vez, não é, no leito da morte, aquela enfermeira que escreveu o livro dos 5 maiores arrependimentos das pessoas no leito da morte, um dos maiores arrependimentos foi não ter passado mais tempo de qualidade com as pessoas de quem gostava. Então,
vamos aqui refletir sobre as prioridades, não é? E sobre porque é que é tão importante eu deixar a casa arrumada. De onde é que isso vem? Será que é meu? Será que é da minha mãe? Será que é das gerações anteriores? Qual é esse peso? Não tem mal nenhum, mas a questão é a que custo? Sim. É que o tempo que passam a arrumar religiosamente a casa, quando têm a oportunidade de estar com os vossos filhos, com os vossos amigos e fazer alguma coisa divertida, qual é que vai ter mais peso na vossa saúde e qualidade de vida? É isso mesmo. Portanto, vale também aqui refletir sobre as prioridades, porque leva tempo. E leva tempo não só para criar uma amizade próxima, mas para manter. São 50 horas para passar de conhecida a amizade próxima, mas depois, se nunca mais estivermos com a pessoa, a amizade desvanece. Sem dúvida, é isso mesmo. Portanto, é preciso tempo e energia, mas o retorno é muito grande, principalmente se forem amizades de qualidade, não é? E nós aí depois temos que avaliar a qualidade da relação e do tempo que passamos com a pessoa, mas se for aquelas pessoas que nós estamos e que no final saímos super energizadas, bem dispostas e assim parece que foi um carregamento de bem-estar, então vale a pena, porque depois tudo o resto que nós fazemos a seguir vai render muito mais e vamos produzir e fazer com muito mais qualidade e muito mais rápido. Quase mesmo. Que recarregamos as baterias, não é? Portanto, é muito importante. É mesmo muito importante. E eu gostava só de falar aqui também que quando nós vamos para um novo sítio de trabalhar, trazer aqui também alguns insights no que toca ao mundo corporativo, porque é muito normal vocês terem que ir trabalhar para um sítio novo em que não conhecem ninguém, não conhecem o edifício, é tudo uma novidade. É óbvio que, mais uma vez, será uma situação em que vocês estão fora da vossa zona de conforto, mas principais conselhos, se calhar tentar fazer aqui algum estudo prévio, nomeadamente a nível de... Eu acho que a forma como nós nos apresentamos nessas situações é muito importante. Portanto, respeitando aqui as normas do dress code, como é que eu me sinto poderosa ou poderoso no meu dia-a-dia? É vestido de que forma? Com roupa mais confortável? Ok, com roupa mais formal vou-me sentir mais confortável, vou-me sentir mais poderosa e protegida, então vou privilegiar. Será que eu, se me maquiar assim um bocadinho, vou-me sentir mais forte? Então siga, mas nunca deixando e perdendo aqui a vossa essência e também o quão confortável é que vocês se vão apresentar. Cheguem com tempo, se conseguirem fazer uma pesquisa prévia das situações das pessoas que lá trabalham, perfeito. Se for uma total novidade, olhem, comecem logo por sorrir ao segurança ou ao porteiro que lá estiver. Dizer bom dia. Dizer bom dia, sim. E tratar as pessoas, tentar saber o nome e tratar as pessoas pelo nome. É logo muito, é meio caminho andado, porque realmente saber o nome das pessoas e até tomar nota de algumas referências e de algumas histórias é extremamente importante. Aliás, tenho que contar isto, porque nem de propósito falei com um estranho na piscina, porque estava lá o nadador Salvador e ele estava a ler precisamente o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, sim. Que é espetacular, aliás. É uma referência. Para uma referência e para quem... Imaginem, trabalha com o público, trabalha com pessoas. Toda a gente, porque todos lidamos com pessoas. Sim, eu acho que sim, uns de uma forma mais... Sim, mas aquele livro acho que é muito abrangente e dá para aplicar em qualquer contexto. Sem dúvida, e ele estava a ler esse livro e curiosamente, eu pedi-lhe aquilo que tinha que pedir na altura, que era para ver se podia deixar lá a chave, e depois disse-lhe: o livro é bom, vai gostar. E ele sorriu para mim e disse obrigada. Por isso, mais uma vez, os livros aqui com um ponto de contato. Os pormenores. É verdade. Os pormenores que dão para gerar, podem ser livros ou podem ser outros pormenores. Sim, exatamente. Uma pulseira, o José é perito a meter conversa com pessoas estranhas. No outro dia fomos à Wells e a menina tinha, o estilo dela era característico, não é? Tinha assim um estilo mais gótico e ele meteu logo conversa com ela do género: tu gostas desta banda ou deste estilo de música? Tipo, porque ela tinha uns brincos com... Exatamente, e as pulseiras, ou seja, aqui pormenores podem ser modos para iniciar conversas. Sim, não é? Sem dúvida. Eu, acima de tudo aqui, nestes ambientes um pouco mais formais, que muitas das vezes se associam a alguma formalidade, eu acho que também podem evitar as preconceições, os juízos de valor, ou até os comentários desajustados, nunca como aqui numas primeiras interações, ouvir, ler o ambiente, ou seja, não estejam lá aliados. Eu vou ler o ambiente, vou ler as pessoas que estão a trabalhar, muitas das vezes ver as pessoas que estão em pé, de que forma é que elas andam, como é que elas se relacionam. Às vezes só o simples cumprimentar a pessoa, obviamente não a conheço, se calhar ainda não tenho a proximidade para cumprimentar com 2 beijos. E às vezes podem ser adequados no contexto, não é? Mas também perceber quem me vem cumprimentar dessa forma exatamente. E quem me vem cumprimentar com um aperto de mão e saber que, ok, esta pessoa então se calhar de futuro é assim que ela prefere, ver se a pessoa me trata por tu ou se me trata por você, também logo aí dá para ler
algum distanciamento ou não associado. Mas acima de tudo leiam, mas não tenham realmente receio de falar com as pessoas, sorriam, façam perguntas. Ainda no outro dia estava a ver um vídeo que era, por exemplo, fala-se muito do networking e que em eventos, por exemplo, de negócios, que é muito importante, quando nós vamos até ouvir palestras e tudo mais, muitas das vezes não sabemos como abordar as pessoas. Estamos à espera na fila do café e não sabemos como abordar, então estás a gostar? Sim, não. Malta, perguntas de sim ou não, não dá para nada. Mas, se vocês perguntarem qual é que foi o orador que veio cá ver especificamente? Ou a parte preferida até Exatamente, agora, a parte preferida o que é que até gostavas de agora. aprender? O principal insight que Sim. levas daqui, ou o que é que vieste aqui à procura? Portanto, perguntas abertas que dão logo para descobrir imenso sobre as outras e para desenvolver pessoas. depois a partir daí, sim. Acho que acima de tudo é isso. Estejam abertos, leiam o ambiente, não se coibam de sorrir e de falar com as pessoas, de perguntarem, mas olha, aquela pessoa, relembra-me lá o teu nome, então mas tu estás cá desde quando, o que é que tu fazes, para onde é que já passaste, aquela pessoa pertence à E tirar equipa de quem? apontamentos também, não é? E Que lá está, eventualmente, não é? não é? Dos nomes, Telemóvel. de pormenores sobre essas pessoas, Exatamente, cargos, bloco de notas de telemóvel ou tipo na secretária qualquer caderninho dúvida. porque não. Tirar apontamentos é fundamental e ninguém tem que decorar tudo à primeira, portanto, vocês não vão saber o nome das é pessoas. isso, vão tirando pormenor, tipo, apontamentos, lá está, do nome da pessoa, o cargo, algum pormenor sobre essa pessoa que depois vos facilita a interação. Sem dúvida. Por exemplo, nos primeiros dias é normal nos edifícios, eu não sei onde é que fica o elevador, não sei onde é que se tira café, não sei onde é que são as casas de banho. Posso-vos dizer que eu conheci pessoas assim, a pessoa a perguntar onde é que se bebe café aqui neste sítio. Portanto, Claro, é sim, uma das formas. E não se acanhem também de perguntar. Sem dúvida. Eu acho que aqui os pontos muito importantes que é a curiosidade, não é? De irmos com curiosidade para os contextos, interesse, sermos interessados, ou seja, esta questão de fazer perguntas e realmente nos interessarmos genuinamente Sem pelas dúvida, pessoas. sim, sem dúvida. E mais uma vez, não levem tudo para o lado pessoal, não é? Às vezes uma pessoa dá uma resposta mais torta ou até nem quer falar porque não tem nada a ver convosco, está estressada, está preocupada com qualquer coisa, isto no contexto de trabalho muitas vezes acontece. Profissionalizem em vez de pessoalizar. Exatamente, e depois outra coisa é, também não se levem demasiado a sério. É porque às vezes nós pomos um peso tão grande, eu era muito assim, agora já estou muito mais descontraída, mas era tipo de ter que ser tudo direitinho, qualquer erro ou qualquer dúvida que eu tivesse, era muito acanhada em perguntar porque achava que já estava a falhar ou que não podia. Então, tipo, a descontração no sentido de se errarem em alguma coisa, se confundirem qualquer coisa, se não souberem qualquer coisa, tipo, não é o fim do mundo. Não... aprendam às vezes também a rir-se das situações e não, é mesmo isto, não se levarem tão a sério no sentido de não querer ser tudo perfeito e bem à primeira, porque faz parte, os mal-entendidos, às vezes as dúvidas, principalmente nos primeiros tempos de um contexto de trabalho, não é? Há uma fase de adaptação, há uma fase de aprendizagem e é natural que tenham dúvidas e mais vale perguntar e aprender do que ficar ignorante para sempre, não é? Portanto, acho que é muito importante. E até mesmo no digital, e agora falando aqui também no digital, e mesmo se às vezes a pessoa, ok, vos causa até algum interesse, vocês até acham que a pessoa, o tipo de conteúdo, o tipo de vida, ou até o trabalho que ela expõe, se acham interessante, às vezes nós muitas vezes coibimos de dar os parabéns, não é? À pessoa, olha, estás a fazer um bom trabalho, gosto do teu conteúdo. Isto avaliar o bom trabalho é sempre subjetivo, mas imagina, se é um trabalho que vos impacta, ok, digam, partilhem. Pode não ser com o intuito de uma amizade, mas também não sabem o que é que daí pode vir. Claro, exatamente. É isso aqui, é muito também assumir a responsabilidade e a iniciativa por fazer acontecer na nossa vida aquilo que nós queremos, não é? Não estar à espera como quando éramos crianças e adolescentes, que efetivamente as amizades caíam de bandeja no nosso colo. Não vai acontecer. A partir de determinado momento isso não vai acontecer e elas são efetivamente muito importantes, fazem diferença na nossa vida, mas nós temos que assumir a responsabilidade por fazer acontecer, por nos expormos a situações, contextos que propiciem a conhecer pessoas novas, para reatarmos às vezes laços até com pessoas antigas também, verdade. Não é necessariamente só pessoas novas, às vezes há pessoas do passado que se calhar agora até nesta fase faz sentido nós reatarmos uma conexão, portanto... Conversem, liguem àquela pessoa que até acha andem mensagem, exatamente, não se acanhem, o pior que pode acontecer é receberem um não e ficam como estão. E acho que acima de tudo a principal mensagem é: vocês têm muito a beber
com os outros, dos outros, não é? Mas vocês também têm para oferecer. Isto Claro. impacta realmente se não correr bem ou se não for à altura certa, tudo bem, mas nunca deixem de duvidar daquilo que vocês também têm para... Sim, e a amizade é uma relação de reciprocidade, de dar e receber, portanto vocês Não só recebem e alimentar, também dão, não é? E muitas vezes pode começar por vocês oferecerem alguma coisa, não é? O tempo, ajuda, Uhum. algum insight, e depois vão colher, mas é preciso este cultivo constante das relações, porque elas desvanecem Sem dúvida. e desvanecem com vocês e com qualquer pessoa. É preciso alimentá-las, é preciso tempo, é preciso energia, é preciso colocar de alguma maneira dentro da nossa vida isso como uma das prioridades, até porque lá está só aqui esta frase que eu acho que é muito importante, que é: a amizade é um pilar de bem-estar e saúde e não um extra. As pessoas, as amizades são importantes na nossa vida. E acho que é mesmo importante percebermos que acontece com toda a gente em algum momento sentirmos sozinhos, sentirmos que não temos companhia para aquilo que gostamos, sentirmos perdidos. Agora nós podemos ficar nesse papel de coitadinhos e dizer: oh meu Deus, não tenho ninguém, ou sair para o mundo, expor-nos e sermos intencionais em fazer o caminho para cultivar e conhecer novas pessoas e cultivar essas relações. Lembrem-se, 50 horas para passar de conhecido a amigo próximo. 50 horas são muitas horas, porque tendo em conta a nossa vida, não é? São muitas horas, mas a verdade é que para quem trabalha 8 horas, é uma semana e qualquer coisa de trabalho. No contexto de trabalho, mas também é dedicado, não é 50 horas no mesmo sítio com a pessoa, é 50 horas a nutrir a relação. Portanto, temos que estar, imaginem, é a hora do almoço, a pausa do café, não é? Porque no trabalho nós estamos a trabalhar, não é? Claro que há trabalhos que propiciam mais as conversas. Condensando e aproveitando o tempo, não é? Como nós já falamos, priorizando, colocando em agenda, como tu disseste. Não, mas é isso, é para saber que leva tempo, que não é imediato e que na vida que nós levamos, se nós passamos 8 horas no trabalho e não estamos a falar de alimentar amizades no trabalho, estamos a falar de alimentar fora, então é bastante tempo, são uns longos meses de conexão, de partilha, de eventos com aquela pessoa, cafés, almoços, passeios no parque, corridas, não é? Para que aquela pessoa passe efetivamente a amigo próximo, está bem? Portanto, leva tempo, exige energia, claro que há contextos que propiciam mais isso que outros e há trabalhos que favorecem mais isso que outros, mas o trabalho também é um bom contexto para conhecer pessoas e fazer amizades, mas também podem fazê-las fora se não se identificam com as pessoas do trabalho e está tudo bem. Não é? E amigos de amigos também podem se tornar amigos. Também foi muitas maneiras de eu conhecer pessoas que até foram, alguns amigos já foram e os amigos deles ficaram, não é? E as amigas, não é? E fazem parte da minha vida neste momento. Portanto, estejam abertos a isso, exponham-se, não se levem tão a sério, não levem tudo para o lado pessoal. O pior que pode acontecer é o não. Sim, e pronto. E para o não é certo, não é? É verdade, sim. Portanto, mas já estamos aqui na rede. Já? Queres acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Tenham a coragem, como nós já falamos aqui, de agir com o coração e ter sempre presente realmente que vocês também têm a vossa centelha, podem acrescentar às outras pessoas e as outras pessoas também podem acrescentar a vocês. Porque a descoberta, eu gosto muito de conhecer as pessoas, de saber a sua história e eu acho que isso enriquece-nos muito. Sem dúvida, e nós aprendemos muito uns com os outros. E só aqui um pequeno desafio, não é? Agora para vocês, neste próximo mês, depois de ouvirem o nosso podcast, o nosso desafio para vocês é que comecem nos contextos em que estão inseridos a fazer assim mais contacto visual com as pessoas e inclusive até a sorrirem para algumas pessoas que tenham mais curiosidade de conhecer assim um sorriso, mesmo que seja tênue, vejam, normalmente as pessoas sorriem de volta. E uma frase que eu ouvi também num podcast que era: normalmente ninguém acena, mas toda a gente acena de volta, não é? Portanto, permitam-se olhar para as pessoas, não olhar tanto, porque nós agora temos o telemóvel que é um excelente escape, não é? Nós estamos com os olhos no telemóvel, então acabamos por nos proteger de fazer contacto visual com as pessoas, de sorrir, de olhar uns para os outros, mas isso também nos está a privar às vezes de uma amizade, de uma relação e de uma oportunidade que possa surgir. Portanto, permitam-se olhar mais para cima, mais à vossa volta, fazer contacto visual com as pessoas, sorrir, se forem a um sítio de forma recorrente, até elogiar o funcionário que está lá a atender. Tratar pelo nome. Exatamente, começar a tratar a pessoa pelo nome. Portanto, estas pequenas interações vão também alimentando a vossa capacidade depois de construir relações mais profundas e de se exporem, lá está, a um evento do meetup, a um evento diferente em que vão sozinhos e que depois têm a intenção de falar com algum desconhecido. Portanto, aos pouquinhos vão alimentando, vão treinando esse músculo, porque tudo se treina, tudo se consegue e a verdade é uma que eu era assim bichinho do buraco durante muitos anos, literalmente tinha quase medo de tipo,
E agora tenho muito mais facilidade em interagir com as pessoas e tenho um trabalho, não é? Qualquer um dos meus trabalhos é de lidar com pessoas e lidar com pessoas desconhecidas que depois tornam-se pessoas que eu conheço melhor, não é? Portanto, tudo se treina, não se acanhem, permitam-se crescer, evoluir e expor-se a esta realidade que também há pessoas boas e também há pessoas disponíveis para novas amizades, nem tudo é mau, eu sei que muitas vezes também nos incutem isso, não é? Que não fales com estranhos. Eu quando era pequena ouvi toda a minha infância, tipo, basta, eu sei que era por uma questão de proteção, não é? Mas não fales com estranhos, não é? Não metas conversa com desconhecidos, não des confiança a ninguém, e isso acaba também por nos, e eu, com certeza muita gente ouviu o mesmo, não é? E com todas as melhores intenções que os nossos pais diziam isso, não é? Com uma questão de proteção, mas acaba também por trazer ali um impacto inconsciente na vida adulta, em que nós ficamos muito mais retraídos, com muito mais medo, muito mais acanhados, portanto, desconstruir aos pouquinhos um bocadinho isto e perceber que há pessoas boas, há pessoas também receptivas e que às vezes um desconhecido pode estar uma nova grande amizade e uma história muito bonita para a vida. É verdade. Deem o primeiro passo. Exatamente, não estejam à espera. Não há supermercados de amigos. Não há supermercados de amigos, é verdade. Olha, momento final? Momento final. Sim. Siga. Então, número 1 para ti? Sim, pode ser. Ok, portanto, agora é a vossa vez de escolherem o número 1 ou o número 2 para saberem qual é que é a mensagem que vos traz este episódio. É, este episódio, exatamente. Então, desculpa, Sara, não consigo abrir muito. Esta não conta. Esta não conta, ok. Ok. Queres que leia já? Sim, Sim, vou mostrar assim aqui a carta. Espero que dê para ver. E diz assim: eu liberto a minha necessidade de estar certa. E eu deixo de estar no modo defensivo e estou em paz. Espetacular. Este é o número 1. Agora isto vai tirar E agora eu vou tirar aqui uma. que é a número 2. Número 2. Então. É muito gira também. É seguro pedir por ajuda. As pessoas querem ajudar-me, querem suportar-me também. Sim. Dar-me aquele devido de suporte. Às vezes é mesmo isto, está tudo bem em pedir ajuda. Sim, às vezes até desconhecidos podemos pedir ajuda, não é? Já tive muito bons desconhecidos que me ajudaram a mudar pneus do carro. Estava a pensar nisso. Benditos desconhecidos. Sim, que normalmente até. Ai meu Deus! Que normalmente até se. Espera aí que esta ficou virada para cima, portanto ela queria aparecer. Pronto. Olha, o meu poder reside na minha presença pacífica. Muito bem, esta virou para cima, queria ser porque ela queria fica aqui a carta extra para quem se identificar mais com esta mensagem. Bem, tenho um desafio para este mês, sorriam lá as pessoas nos locais onde vocês vão frequentemente. Exatamente, e contacto visuais, menos contacto para o telemóvel, mais contacto com o mundo real, está bem? Muito bem. Muito obrigada por terem estado connosco. Partilhem este episódio, caso olhem com os vossos amigos, quem sabe. Sim, ou com aqueles amigos que querem reatar contacto e que sentem falta, não é? Pode ser um bom mote de conversa e também é um bom ponto de partida para criar conexão com pessoas, partilhar episódios ou vídeos ou conteúdos interessantes. Portanto, é aqui uma boa sugestão também. E se tiverem depois alguma história de novas amizades que fizeram, podem partilhar connosco, que nós temos o maior gosto em conhecer essas histórias. Nós mantemos um anonimato e depois partilhamos também nas nossas redes, claro que sim. Um beijinho para vocês, até ao próximo. É sempre incrível ter-vos desse lado. Este foi mais um episódio da She Leads Revolution Talks e não se esqueçam de o partilhar com aquela pessoa que estará mesmo a precisar de o ouvir. Deixo-vos ainda as nossas redes sociais para que nos possam seguir: she.leadsrevolution, Susana FM Guimarães e Joana PN de Castro. Até breve, beijinho.